Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas devocionais, É Tempo de Reconstruir. E nessa devocional eu quero compartilhar com você Neemias capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3. E esse texto bíblico nos diz o seguinte: Sucedeu que, depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes: Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas e vós trancai-as, e ponha-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. Essa passagem ela é muito interessante porque ela nos mostra uma realidade que é a realidade do projeto que estava no coração de Neemias. Alguns poderiam dizer que, uma vez que os muros estavam já edificados e reconstruídos, o projeto havia se acabado. Porém, o projeto ia muito além. O projeto envolvia a reconstrução de um povo. Então, durante os 52 dias que aquele povo estava trabalhando ali, eles trabalharam em favor da reconstrução dos muros. Agora era o momento em que os muros serviriam para reconstruir a história de um povo e a história ali de uma cidade. E junto com isso, Neemias ele reconhece algumas coisas que são fundamentais. E diante desse processo fundamental é o processo que é o estabelecimento de lideranças para a reconstrução desse povo. Neemias ele não vai sozinho diante desse projeto. Ele ali convida pessoas para participar juntamente com ele, e ele traz à tona a figura de Anani e Ananias, pessoas de confiança, homens tementes a Deus e que serviriam como ponto de apoio na reconstrução daquela cidade e da ordem que ali havia. E aí eu vejo um destaque muito importante, que é o destaque da realidade que passa no coração de um líder que foi chamado por Deus e que tem diante dele a missão de envolver outros nesse processo também. E a primeira coisa que eu quero destacar com isso é que o líder, ele antes mesmo de olhar para as suas questões pessoais, Neemias ele olha para a questão do povo e ele entende, sozinho não vai ser possível fazer estas coisas. Ele ali traz líderes que são líderes usados por Deus, que irão ajudá-lo nesse processo de reconstrução, e lideranças efetivas nesse processo de retomada da cidade. Mas não somente isso, Neemias entende que existem fatores que envolvem a chamada desses líderes que superam as expectativas das capacidades humanas. Talvez você e eu, se fôssemos escolher os líderes, nós iríamos buscar pela capacidade, pela competência, pela intelectualidade, mas Neemias ele vai na contramão e ele olha para uma realidade, que é a realidade de que esses deveriam ser fiéis e tementes a Deus, e ele encontra isso na figura de Anani e Ananias. E também Neemias ele demonstra algo que é fundamental, que esses líderes precisavam estar cheios de Deus, estar cheios de visão acerca da reconstrução da cidade, porque isso era o que de fato passava no seu coração. Então, ali de um modo muito especial, uma vez que os muros foram levantados, começa a reconstrução de um povo, a reconstrução de uma cidade, e isso se deu com base organizada na instituição de líderes. Isso nos ensina uma coisa, que Deus ele coloca líderes também nas nossas vidas a fim de que possam nos ajudar, nos instruir e repassar a visão a nós. Temos líderes em diversas esferas, seja na esfera da igreja, seja na esfera do lar, seja na esfera da sociedade comum em que vivemos. E a Bíblia nos ensina uma coisa, nos ensina a reconhecer esses líderes, a orar
orar por eles e também a ajudá-los no propósito de reconstrução. Então, jamais se esqueçam, é tempo de reconstruir. Que Deus, Ele abençoe você e a sua casa e que diante dos grandes desafios, você entenda que você não está sozinho. Deus levantou e levantará pessoas para ajudar você nesse processo. E eu quero orar por você nesse momento. Querido Deus e Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela lição que Neemias nos ensina. Pedimos que o Senhor nos ajude a reconhecer os nossos líderes e a ajudá-los no processo de reconstrução. E que assim seja também no processo em que o Senhor está nos levantando como líderes para ajudar a abençoar uma nação. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e sua casa e até a nossa próxima devocional.